Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Café. Vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre algumas outras coisas também relativas ao nosso universo de cripto que não necessariamente tem a ver com ele. Obviamente, a gente vai fazer também a nossa análise, isso não muda, é o nosso trabalho aqui. Mas eu preciso deixar vocês a par de algumas outras coisas também. Primeiro ponto, vamos direto para a análise e depois a gente vai para esses outros pontos. O gráfico parece-me estar criando o que seria um triângulo. Por quê? Você vê fundos cada vez mais fundos e topos cada vez menores, então você vê o gráfico se afunilando, né, nesse processo aqui, até o momento que ele vai romper para cima ou para baixo. Eu não vou mentir para você. Se isso aqui continuar lateral por mais um tempo e o gráfico buscar a zona dos 50, existe uma forte chance de a gente romper isso aqui para cima. Se romper isso aqui para cima, a gente vai buscar os order blocks que estão aqui em cima na zona dos 30 mil dólares por unidade, como eu já falei para vocês, entre 32 e 30 mil dólares, certo? Ó, order block, order block. Se isso acontecer, vai dar uma excelente oportunidade de a gente executar mais alguma coisa, vender mais alguns dos nossos ativos. A gente tem muita coisa ainda na carteira e não é ruim se a gente quiser dar mais uma executada nessa brincadeira aqui, certo? Eu pelo menos tenho mais algumas coisas aqui que vale a pena. Vou zerar a banca? Nunca 100% dentro, nunca 100% fora. Mas é interessante a gente ir gerindo o nosso capital conforme a gente busca uma resistência de muita força como essa, certo? Também não acredito em caos generalizado que vai tocar lá na zona dos 30 mil e depois ir buscar 10 mil. Acho que não, a gente tem muita força nos suportes aqui, a gente tem muita força em 23 mil, a gente tem muita força aqui em 21 mil, a gente tem muita força nessa zona dos 18 mil, então eu não acho que vai ser uma queda livre não, cara. Graficamente falando, não me diz que vai ser uma queda livre não. A gente vai ter todos esses alvos ainda para defender o gráfico e a tendência é que algum deles consiga defender o gráfico sim. Porque as notícias boas vão saindo, principalmente em relação à inflação, e você sabe bem como é que o mercado funciona. Ele funciona baseado nas últimas notícias que lhe são apresentadas. Conforme as notícias de inflação forem melhorando, obviamente o mercado também vai melhorar. Então eu particularmente acredito que nós teremos uma correção a partir dos 30 mil, porque existe uma necessidade de uma correção um pouco mais acentuada. Entretanto, não acredito que vai ser até 12, 10 mil, mas sendo profissional aqui, sempre dizendo para vocês a forma mais profissional de operar, eu não vou botar todas as minhas fichas nisso. Existe uma parte do meu capital que eu não irei mexer e vai ficar destinada para caso o mercado entre em queda livre, a gente ter mão para comprar lá na zona dos 10, 12 mil. Acredito que vai chegar? Não. Mas o mercado não funciona mediante aquilo que eu acredito. Ele funciona mediante aquilo que ele quer. Então, quem dá as regras ao mercado, a gente apenas interpreta, que isso seja bem fixo no seu ponto de vista, certo? Então, olhando graficamente falando, a gente está fazendo esse desenho aqui e até que ele se rompa, a gente talvez tenha até cessado a nossa busca por liquidez diária, porque a tendência é que agora ele fique ainda mais escasso, certo? No quesito liquidez, você pode observar pelo volume lá embaixo como é que já está bem porco, então não tem muito que a gente fazer aqui. Ele vai andar de lado mais um tempo até que ele decida romper algum canto. Então talvez ontem tenha sido nos últimos pontos de liquidez que a gente conseguiu pegar, que foi o swing desse topo aqui até esse fundo aqui. Agora a gente tem um fundo que se aproxima ali da zona dos 28.600, 28.700 e aí vai ficar nessa lenga-lenga aqui até que ele decida nos dar uma definição do que ele está a fim de fazer, certo? Então, o primeiro ponto é isso, o gráfico literalmente está fazendo esse desenho, então vale a pena a gente ficar de olho, o desenho está perfeitamente feito aqui, e por ser um triângulo simétrico, ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, não esqueça isso. Não é um triângulo de alta nem um triângulo de baixa, sugere um triângulo simétrico, então qualquer um dos dois lados podem ser rompidos, certo? E a premissa máxima do gráfico, isso está escrito no livro, inclusive, tendências laterais, a gente não tenta inventar muita coisa, a gente aguarda até que ela acabe. Eu sei, tá chato pra caramba isso aqui, tá durando muito tempo, eu também tô odiando, queria estar fazendo muito mais dólares, mas, como eu disse, não é a gente que faz as regras, é o Bitcoin, a gente apenas interpreta. Seguindo aqui, só um disclaimer rápido. A operação da semana passada ainda continua em vigor. O que eu quero dizer?
Se o Bitcoin entrar em uma zona de suporte mais acentuado, eu vou continuar olhando para os ativos relacionados a ChatGPT. Isso não mudou, estou esperando ainda a mesma reversão do Bitcoin acontecer. Se tiver alguma dúvida em quais são esses ativos, dá uma olhada no Operações da semana passada, que aí você vai ter noção de quais são esses tokens, não vou falar deles aqui de novo, certo? Dica máxima que eu quero dar para vocês está aqui no... não está aqui adicionado. Dólar. Por que eu estou querendo dizer isso? Eu não sei se vocês viram, mas saiu o novo arcabouço fiscal da política brasileira. E o novo arcabouço fiscal, o Haddad ele deixou bem claro que ele não vai aumentar os impostos que já existem. Eu acho isso bem difícil, mas vamos lá. Vou interpretar conforme foi dito. Que instituir-se-á novos impostos, tal qual até agora a gente mais ficou alarmado. É a rapaziada da betting, gosta de fazer apostas, e a rapaziada que gosta de fazer o dropshipping, comprar coisa lá da Shein e coisa desse tipo, também vai dar uma sofrida aí, beleza? O que eu digo para vocês? Estamos em uma das melhores oportunidades de acumular dólar. Por quê? Isso não vai perdurar. O mercado brasileiro quer uma alta de 0% esse ano, 0,5% no outro ano e 1% no último ano do governo Lula. Cara, é possível? É, mas não é sem aumentar muitos impostos. E aumento de impostos pressiona a inflação, que consequentemente pressiona o preço do dólar. Então, digo para vocês que isso aqui é uma das últimas oportunidades de você pegar dólar a um preço excelente. Ele está vindo numa tendência de baixa, mas ele já buscou a sua zona lá de sobrevenda do RSI, então ele está em bala para poder fazer uma reversão. Nessa reversão a gente começa a mirar a primeira 0,5 da Fibonacci do movimento inteiro, obviamente, que está ali próximo à zona dos 5,20. Felipe, tu tá operando dólar? Não, não tô operando dólar não. Só tô dizendo para vocês aqui que, considerando tudo que eu conheço sobre economia e considerando tudo que está sendo falado sobre o arcabouço fiscal do Brasil, eu posso facilmente dizer para vocês que não vai dar certo. Ele provavelmente em algum momento do caminho vai ter que instituir impostos em coisas que já existem, aumentar impostos em coisas que já existem, piorar o que já estava mais complicado, o que consequentemente pressiona a economia e vai fazer muita gente se desfazer de dólares, certo? Mexer em gente que lida com dólares, tal qual commodities, e definitivamente isso pode trazer um impacto para o dólar. Felipe, mas e o yuan digital e a situação aí da China e da Rússia que estão tentando tirar o dólar como moeda comercial global? Pode dar certo sim, mas da mesma forma que pode dar certo, o impacto do dólar pode ser menor, o que não quer dizer que vai ser inexistente, entendeu? Talvez o dólar não vai subir até o patamar de 6, 7, 8 dólares, mas pelo menos a região ali dos 5,50 talvez ele suba sim. Então, na dúvida, eu também estou aumentando minhas quantidades de dólar nesse valor aqui, porque eu considero ele extremamente atrativo. Então, deixo-vos também a mesma coisa que eu estou fazendo, certo? Seguindo essa noção da gente falando sobre dólar e yuan digital e tudo mais, 99,5% dos investidores de criptomoeda não pagaram imposto em 2021. Veja bem, gente, eu não vou entrar aqui no quesito se eu defendo o Estado, se eu acho imposto certo, se eu acho imposto errado. O que eu vou dizer para você é o seguinte: você pode perder a sua liberdade, você pode ter uma dor de cabeça gigantesca com a Receita Federal se você não agir de acordo com a lei. Eu não vou ficar aqui dizendo para vocês que é para pegar o dólar, jogar para cá, para fazer isso aqui, para fazer aquilo ali, para jogar aquilo ali, porque é fácil de você esconder da Receita Federal. Não vou fazer isso. Pelo contrário, eu digo para vocês, façam a coisa certa, porque a coisa certa faz você dormir em paz. Eu conheço pessoas, estou nesse mercado há um tempo, conheço muita gente, lido com muita gente, conheço gente que está devendo mais 100 mil para a Receita Federal e começou com uma pequena quantia que o cara achou que era mais inteligente que a Receita e resolveu sonegar. E foi sonegando até que botou 100 conto lá, e aí o cara não faz mais nada da vida dele. Porque a Receita Federal, quando negativa, teu nome te estressa de uma forma absurda. Então, meu conselho de alguém que não só busca o nível profissional, mas que entrega o nível profissional aqui para vocês
façam a coisa certa, não tentem ser mais inteligentes do que a Receita Federal, porque a dor de cabeça é grande. E outra, você só vai pagar imposto se você tiver lucro. Então, se você não tiver lucro, significa que, se você está tendo que pagar o imposto, significa que você está tomando boas decisões com o seu dinheiro, está tendo lucro lá. E isso é absurdamente genial, absurdamente maravilhoso, ter lucro, certo? Essa noção. Principalmente, digo isso também porque a BTG está lançando agora a sua stablecoin, daqui a pouco o Brasil também vai lançar oficial, então quer dizer, a gente está no mundo das stablecoins governamentais. Por que os governos estão querendo meter a mão em stablecoins? Porque eles vão ter o rastreio dessas criptos. Então, mesmo que você compre a sua stablecoin lá na sua corretora e mande para uma wallet privada, o governo vai saber quanto que saiu. Então, vai saber quanto que você tinha. Quando você declarar, se você declarar algo diferente daquilo que você comprou, o governo vai saber, não está batendo, comprou X, mas só declarou metade de X, como é que é isso? E aí a pancada vem. Tudo isso é feito para que haja uma regulamentação no mercado. Felipe, você acha essa regulamentação certa? Bom, não cabe aqui. Não acho muito certo não, mas fazer o quê? É o mundo que a gente vive e a melhor forma que a gente pode fazer é jogar de acordo com as regras, porque não dá dor de cabeça pra gente. Certo? Cuidado com as pessoas que vocês seguem, que ficam falando métodos para vocês sonegarem imposto. Esses mesmos caras vão cair lá na frente e vocês vão cair junto com eles. Então, daqui eu prefiro seguir o que é bom, agradável e honesto, beleza? Até porque em breve eu estarei defendendo uma organização que trabalha junto à CVM, então Deus me livre pegarem um vídeo aqui de eu falando sobre sonegar e tendo minha carteirinha lá defendendo a CVM. Deus me livre, certo? No mais, fiquem de olho também aqui no SP500, a gente já falou dele lá no fechamento de sexta-feira, mas vale a pena falar de novo, certo? Buscou o que pode ter sido um fundo aqui e a gente está olhando para esse rompimento dessa região do topo aqui dos 4.135, porque a partir do momento que ele consolidou essa zona de suporte aqui de pullback acima dessa outra zona que foi rompida, ele precisa de um rompimento na zona da sua máxima aqui para buscar primeiro o topo duplo e depois os alvos da nossa extensão de Fibonacci. Na verdade, a gente vai ter que fazer outra extensão de Fibonacci aqui, certo? Pegando desse fundo aqui, que é o último fundo feito, até esse topo aqui. Então, a gente começa a ter novos alvos aqui, sendo o principal deles a 0,5 lá em 2.242, certo? Se isso acontecer, obviamente o mercado vai entrar em êxtase e o Bitcoin vai junto. Não esqueça disso. Felipe, mas está um monte de notícia ruim no mercado a respeito dos Estados Unidos. O que você acha? Eu acho que são só notícias. Cuidado ao operar notícias. Tenta operar a realidade. Se o gráfico está dizendo uma coisa e um monte de notícias está dizendo outra coisa, no máximo que você faz é medir o risco-retorno aí da situação e tentar moldar a sua mão aos temores do mercado. Mas não fica de fora e nem fica 100% dentro. Saiba operar isso aí. Beleza? No mais é isso, muito obrigado por ficarem até aqui, falei bastante hoje, mas foram coisas necessárias, eu precisava falar isso com vocês. E, acima de tudo, muitíssimo obrigado, não esqueça de conferir o link da descrição, deixar o seu like, se inscrever e valeu!